não seja louvado. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 2, tá? 2 Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bons soldados de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu entre os mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Por este motivo tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Até aqui por enquanto. Vamos falar com Deus. Deus querido, Deus de amor, Pai da eternidade, Deus de glória e poder. Senhor, eis aqui a vida do teu servos, Pai. Eis aqui as nossas vidas. E perante o teu altar, e perante a tua presença, e diante das tuas mãos, nós nos colocamos e pedimos a Ti: fala conosco, meu Deus, conforme a tua vontade, a tua verdade e a tua seriedade. Fala conosco para que nós possamos entender e viver para toda a nossa vida e para toda uma eternidade, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Pois eu quero falar para os irmãos que fizeram o curso de obreiro e também para toda a igreja, para todos aqueles que também não tiveram a oportunidade de estar participando deste curso de obreiros. Então, a palavra de Deus aqui em 2 Timóteo, onde Paulo escreveu aos Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, ele pede para que Timóteo, ele falando para Timóteo ali: tu, pois, meu filho, tu, pois, meu irmão, tu, pois, meu querido, meu amado, fortaleça-te na graça que é em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, ele não falou sobre homem aqui, mas ele falou em primeiro lugar para que ele fortalecesse na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, se nós não nos fortalecermos nesta graça, em hipótese alguma, em momento algum, nós chegaremos em algum lugar. Em momento algum, nós podemos dizer que somos obreiro da casa do Senhor, que nós somos ministros do Senhor, que nós somos pregador da sua palavra, que nós somos missionários do Senhor, se nós não firmarmos nesta graça. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender o significado desta graça e podermos firmar nesta graça. Olha só o 2: e o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia a homens incrédulos. Olha aí, confia a homens fiéis, que sejam o quê? Idôneos, para também ensinar os outros. Tá ok? Então vamos lá. O pastor aqui tem ensinado a verdade e passado a palavra. E aí, conversando com o irmão Roberto, com a irmã Cristina, nós resolvemos abrir
da igreja esse curso de obreiro. Ok? Para quê? Para que nós estejamos preparados. Pastor, eu fiz o curso de obreiro, eu vou ser pastor? Se você tiver chamado, sem sombra de dúvida. Mas se você não tiver chamado, então não precisava eu ter feito o curso de obreiro, se eu não tenho chamado. E aí, pastor, o que fazer? Estou certo ou estou errado? Está totalmente errado. Está completamente errado. Está entendendo, igreja? Por quê? Em primeiro lugar, para mim pastorear um rebanho, eu preciso, em primeiro ponto, ter um chamado diretamente de Deus. Porque se eu não tiver um chamado de Deus, não adianta. Eu posso fazer seminário, eu posso ser bacharel em teologia, posso fazer o curso que for, mas se eu não tiver um chamado, de nada adianta, de nada resolve, porque às vezes eu vou abrir a minha boca e vou falar um monte de coisas que não devem. Ou seja, eu posso ter o bacharel, posso ter curso de obreiro, posso ter doutorado em obreiro, posso fazer curso que for, mas se eu não tiver um chamado, eu vou vir aqui na frente, vou ministrar a palavra, às vezes vou ministrar bem, vou pregar bem, mas quando você se deparar com uma situação, você não vai ter condições de lidar com aquela situação, você não vai ter condições de lidar com aquele problema. Por quê? Entenda aí, você tem condições como um obreiro aprovado, você vai ter condições de contornar e segurar para que depois o pastor venha e entra com a bênção de Deus. Mas você tem que ter esse discernimento, tem que ter esse entendimento, assim como eu creio que vocês aprenderam isso. Eu creio que os irmãos passaram isso para cada um, para que cada um entenda e viva a realidade do que é ser um obreiro, não é? Então eu entendo isso, tá? E Paulo aqui, ele exortando ao nosso irmão Timóteo, então ele deixou aí essas ministrações, essas palavras, tá? Olha lá o 3: sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Então vamos lá, Paulo falando aqui para Timóteo. Então vamos colocar aqui Paulo sendo um pastor de ovelhas, porque era o que Paulo era, ok? Paulo era um pastor. E Timóteo? Timóteo era um pastor? Meu irmão Timóteo não era pastor, mas era um servo de Deus. E olha só, vamos colocar aqui Paulo como um ministro do Evangelho e Timóteo sendo um obreiro. E o que Paulo fala para Timóteo aqui no 3, no versículo 3? Lê aí para mim, igreja. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Olha aí. Em primeiro lugar, Paulo disse assim: irmãos, Timóteo, sofra comigo. Sofra comigo. Sofra comigo como um bom soldado. Mas um bom soldado de quem? Vocês entenderam? A realidade aqui, sofra comigo, ou seja, esteja comigo. Me ajude na luta, me ajude na batalha. Seja meu parceiro, seja meu companheiro. Porque nós somos um bom soldado de Cristo, não meu soldado. Olha aí, ele não falou em nenhum momento, seja meu soldado. Não, mas sofra comigo, porque Paulo sofria na carne. Paulo padecia na carne, na própria carne, a situação que ele passava. E ele precisava de irmãos que estivessem ali com ele, ajudando, apoiando, estando ali com ele. Por que esse curso de obreiro? Porque você precisa entender isso. Você precisa compreender isso. Se você fazer um curso de obreiro e se desmandar, ou estiver em qualquer outro lugar, a não ser na casa do Senhor, você entendeu o curso de obreiro? Você não entendeu nem o que a palavra diz, né? Está entendendo, igreja? Então nós precisamos entender. Nós precisamos
precisamos compreender tudo que o Senhor tem nos falado. Igreja, como é difícil às vezes a gente olhar para certas situações, como Paulo olhava, e Paulo sentia ali o espinho. Paulo falava que ele tinha um espinho na carne. Ele sabia o problema, as situações como eram. E não é diferente do pastor que está na direção do trabalho da obra de Deus e que vive a palavra de Deus e que entende o chamado de Deus na sua vida e o quanto ele precisa de pessoas para lhe ajudar, não atrapalhar, mas sim ajudar, a somar com ele. E esse é o papel do obreiro. Esse é o papel do obreiro, é somar com o pastor, é somar na sua igreja. E somar na sua igreja é fazer o quê? O que é somar na sua igreja? É defender a sua igreja, é vestir a camisa da sua igreja, é vestir a camisa com o seu pastor, é defender o seu pastor, é estar tete a tete, ombro a ombro com ele ali. É desta forma, é desta maneira. E aqui Paulo falava aqui para Timóteo: esteja comigo aí, Paulo, vamos lutar junto, vamos ser aí um bom soldado. Olha só, o 4: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Está entendendo a igreja? Olha só, presta atenção: nenhum soldado em serviço, ele está em serviço, ele não vai se embaraçar, não vai ter problema nenhum que vai atrapalhar ele, tá? Nos negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ok? Ou seja, o bom soldado de Cristo, o bom obreiro, vamos falar de obreiro, o bom obreiro, ele não vai se embaraçar com os negócios desse mundo, ele não vai se embaraçar com coisas que não edificam, mas ele vai entender a realidade da igreja. Essa semana, como eu disse para a igreja, Deus falou muito comigo. Como eu disse para a igreja, que Deus me trouxe respostas inefáveis. E eu quero dizer para a igreja, essa semana ainda comentei com o meu irmão Carlos Eduardo. Eu comecei a meditar a respeito de quando Jesus andou na terra, quando Jesus viveu aqui. E eu comecei a refletir a situação de Jesus. Jesus foi amigo, Jesus foi companheiro, Jesus foi parceiro, ele foi doutor, está entendendo? Ele foi intelectual, ele foi psicólogo, ele foi tudo nessa vida, tudo. E ele só fez o bem, ele só procurou ajudar. E ele foi apunhalado. Ele foi apunhalado principalmente por aqueles que estavam mais próximos dele. Em primeiro lugar, com o seu povo, com o seu próprio povo, a quem Deus enviou ele para salvar. Ele foi apunhalado por esse povo. Está entendendo, igreja? Aquele que o ajudou, ele ajudou a todos, falou do amor, ensinou, cuidou, guardou, sarou, curou, libertou. E o próprio povo nos crucificou. Aí eu pensei sobre isso, eu refleti sobre esse momento que Jesus passou na terra. E outra coisa, igreja, e Jesus está bem próximo para voltar para buscar os seus. Está bem pertinho mesmo, bem perto. E a palavra de Deus já nos diz, e já nos fala que Jesus não pisará mais os seus pés aqui na terra. Mas a palavra de Deus nos diz que ele vai vir sobre as nuvens. Ok? Então ele não vai descer. Porque ele sabe que se ele descer aqui, ele sabe o que vai acontecer novamente com ele. Ele sabe. Ele sabe que se ele pôr os pés dele aqui na terra, ele vai ser novamente massacrado. Ele vai ser novamente crucificado. Essa é a realidade. Essa vai ser a realidade. Por quê? Porque as pessoas, você vê, rapaz, vai ter isso, aquilo, não fica alvoroçado para ir. Mas se falar que Jesus está aqui, ou Jesus está ali, e aí? Tu acredita
acreditam de jeito nenhum. Não vão acreditar. De maneira nenhuma. E nós precisamos ser obreiros aprovados. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Ou seja, você tem que lutar por aquilo que você sabe, por aquilo que você conhece. Tem um irmão meu, pastor, hoje ele é pastor. Nós congregamos junto ali na Luz para as Nações. E ele é consagrado a pastor, ele foi até presidente ali da igreja, do pastor Anacleto, vice-presidente. E ele dizia uma coisa, antes dele ser consagrado ainda. Alguns irmãos chegavam para ele e falavam assim: rapaz, você é louco, rapaz? Virou crente agora? Virou crente? Vai indo na igreja lá, dando seu dinheirinho lá na mão do pastor, lá dando dinheiro para o pastor. E daí que eu estou dando meu dinheiro para o pastor? Estou dando meu dinheiro para o pastor, não importa, é para a obra, mas tudo bem, você está falando. Eu estou comendo aonde? Sinceridade, eu estou comendo aonde? Aqui nessa casa. É nessa casa que eu como. É nessa casa que eu me alimento. É nessa casa onde eu ouço a palavra de Deus. É nessa casa onde Deus tem falado comigo. É nessa casa onde Deus tem abençoado a minha vida e a minha família. É nessa casa onde Deus tem cuidado das minhas coisas. É nesse lugar. Por que eu vou virar as costas para esta casa? Por que eu vou virar as costas para este lugar? Por quê? Se é aqui que Deus está fazendo a obra na minha vida, se é aqui que Deus está falando comigo. Olha então o cuidado que este lugar tem tido com a sua vida, em abrir cursos para que você possa estar crescendo espiritualmente, para que você possa crescer na palavra de Deus. Está entendendo, igreja? É dessa forma. É dessa forma. Por isso que a palavra de Deus nos diz: aquele que pensa em conhecer não conhece nada. Mais miserável é um coitado nu, porque não sabe. Igreja, a cada dia eu falo, eu tenho seminário sim, mas a cada dia eu estou aprendendo com Deus, porque eu ainda não sei nada. Eu ainda não sei nada, eu estou aprendendo. Eu estou buscando, está entendendo, igreja? O dia que eu disser eu sei, cair por terra, porque eu não sei nada, eu estou aprendendo. Está entendendo? E muitos têm falado desta forma: eu sei, eu conheço, eu aprendi em tal lugar. Eu sei, você não sabe nada, você está aprendendo a cada dia você tem que ter a humildade e a humildade de falar: Senhor, me ensina a cada dia, Senhor, me capacita a cada dia, porque eu não conheço ainda, Senhor. Porque cada dia vocês viram uma mensagem aí que foi enviada para vocês? Vocês viram? Da irmãzinha que orava na casa dela para curar o seu marido que estava com câncer. O marido dela foi para o hospital para fazer o exame, que estava com dor no estômago. E chegou lá, o médico não deixou ele nem sair do hospital mais, porque o câncer ele estava avançando. E o médico falou: pode ir para casa, porque ele não tem mais jeito, ele vai morrer. E ela falou: não, eu não admito isso. Nós servimos a um Deus vivo, eu conheço o Deus que eu sirvo, e Deus vai curar ele. E ela foi para casa, pediu oração para o pastor, pediu oração para os irmãos, e foi para casa, e foi orar a Deus. E chegou na sua casa e falou para o seu filho: olha, filho, eu vou subir para o meu quarto, e vou orar para Deus, para que Deus esteja curando o seu pai, e não quero ser importunada por ninguém. Então, enquanto ela estava conversando com o filho, alguém bateu na porta. Ela atendeu, era um mendigo. E o mendigo pedia para ela: olha, eu estou com muita fome, eu quero comer, eu quero beber, eu quero vestir. Olha, hoje eu não tenho tempo, você não sabe a situação que eu estou passando, você ainda não entendeu o que eu estou passando. Agora não é momento de eu te ajudar ninguém. Fechou a porta, subiu para o quarto dela e começou a orar: ó Senhor, eu te conheço, Senhor, eu sou tua serva, meu Pai. Senhor, visita lá o meu esposo, cura ele daquele câncer, porque eu te conheço, Deus. De repente ela está lá, o filho batendo na porta, o filho atendeu o mendigo de novo: olha, eu estou com fome, estou com sede, estou sem vestes. Ou seja, eu quero me mudar, eu quero comer, eu quero saciar a minha fome, eu quero matar a minha sede, eu quero mudar as minhas vestes. Aí o filho gritou: mãe,
bebida e quer vestir, já sei, quer mendigo, fala para ele ir embora. Fala para ele ir embora que agora eu não tenho tempo. E o rapaz foi lá novamente e mandou o mendigo embora. E ela lá, Deus, por favor, meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, eu conheço a Ti, eu conheço a Tua obra, eu conheço o que o Senhor pode fazer. E ela orando, de repente, de novo, no terceiro dia, aí ela atendeu ele. Aí ela falou, já sei, você quer beber, você quer comer, você quer vestir, eu não tenho tempo. Fechou a porta. Aí teve um culto, ela foi para o culto, a igreja lotada, ela sentou logo nas primeiras cadeiras, na frente. Aí o pastor começou a ministrar o culto, começou a ministrar, aquela irmã começou a orar. Aquela irmã começou a orar, começou a chorar. O pastor ficou sem jeito de continuar a pregação. E aí o pastor começou a orar junto com ela, e ela novamente ali começou a falar: Deus, eu te conheço, eu não aceito que meu marido morra com câncer, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, meu Pai, foi falando de repente, e a igreja quieta, a igreja não falava, não dava um pio, a igreja quieta, e ela na frente do culto orando. Aí lá no fundo levantou uma irmãzinha de fogo, e veio marchando até na frente, e chegou, e colocou a mão na cabeça dela, e disse assim: você disse que me conhece, mas você não me conhece. Como que você pode dizer que me conhece, sendo que por 3 vezes eu fui na tua casa e você me expulsou da sua casa? Aí o pastor virou para ela e falou: irmãzinha, eu vou te disciplinar. Aí a irmã levantou e falou: não, pastor, não disciplina essa irmã, porque eu sei o que ela está dizendo. E ela pegou e foi embora para a sua casa. Chegou na casa dela, ela falou para o filho: se aquele menino chegar aqui de novo, vamos atendê-lo. O menino vai não. Aí ela abriu a porta da sua casa. Entra, a casa é sua, vem, vamos comer. Filho, vai lá, sobe lá em cima, prepara todas as roupas lá do seu pai, coloca numa mala e traz para ele. Come à vontade, toma banho, filho, pega aí, vem cortar o cabelo dele, corta o cabelo dele. E assim fez. Você ouviu, não ouviu, Dória? Ela mandou o filho pegar todas as economias com uma boa oferta e dar essa oferta ao mendigo para que ele não passasse mais necessidade, que se dependesse dela até o último dia de vida dela, ele teria onde comer, ele teria onde beber e onde se vestir. E o que aconteceu? E aí no final ele foi acompanhando ela até a porta, ele fez que ia sair e voltou para trás, olhou para ela e falou assim: eu te conheço. Eu hoje estou curando o teu marido. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Está entendendo, igreja? Hoje eu estou curando o teu esposo. Hoje eu estou fazendo uma grande coisa na tua vida. Sabia, igreja? Então como que nós podemos dizer: Senhor, eu te conheço, Senhor, eu vivo contigo? Será? Essa irmã tinha convicção disso, ela tinha certeza disso, ela conhecia a Deus, ela tinha convicção. Às vezes dizia: olha, eu não erro, eu sou certo, eu sou justo, está entendendo, igreja? Aquele que pensa que sabe alguma coisa não sabe nada. Aquele que pensa em conhecer algo não conhece nada. A cada dia eu devo pedir para Deus: me dá sabedoria, me dá entendimento. Está entendendo, igreja? É desta forma, é desta maneira que eu preciso agir, é desta forma que eu preciso ser, para poder crescer espiritualmente. Outra coisa, como eu disse aqui no começo, não é porque nós fazemos um seminário, eu acho que todos os seres humanos, todos deveriam fazer um seminário. O que é teologia? Sabe o que é teologia? Alguém sabe o significado de teologia? Glória a Deus, irmã Helena, não é para você responder, que você sabe. Amém? Mas é o que a irmã Helena falou. Alguém ouviu ou não? Todos ouviram? O estudo das coisas de Deus. Teologia. Eu acho que todos deveriam fazer.
que todos iam conhecer a palavra de Deus, né? Não só conhecer, mas tem que viver, tá? Para que Deus possa fazer muitas coisas como Ele fez na vida dessa irmã. Então precisamos conhecer, precisamos estudar as coisas de Deus, e aí sim nós vamos entender um monte de coisa. Mas não é por isso que eu vou ser pastor, né? Missionário, sim, sem sombra de dúvida. Missionário todos nós devemos ser. Todos nós devemos ser missionários. Sabe o que é missionário? Fazer missões. O que é fazer missões? Levar a palavra. Levar a palavra. Ganhar almas. Trazer almas vidas para a casa do Senhor. Se você ganha uma alma, e larga ela lá, o que vai ser essa alma? Ela vai voltar, ela vai morrer. Olha só, trouxeram uma pecadora perante Jesus e disseram para ele: mestre, olha aí, presta atenção, mestre, pegamos essa aqui cometendo adultério, e na lei de Moisés é dito que quando pega alguém praticando esse ato, é para apedrejá-la até a morte. E Jesus continuou escrevendo e disse para aquelas pessoas: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Correto? E continua escrevendo. De repente ele levantou a sua cabeça, tinha alguém junto da mulher? Só estava só, não estava? E o que Jesus disse para ela? Vá e não peques mais. Ok? Mas Jesus abandonou aquela mulher? De maneira nenhuma. Em primeiro lugar, no momento que Jesus disse para ela: vá e não peques mais, nesse momento, quando Jesus perguntou: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, aquela mulher já falou: opa, tem vida nesse homem. Aí tem vida. Aí tem coisa diferente. Eu sinto algo novo aí. E quando ele falou assim: mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te acusaram? Então nem eu te acuso. Vá, não peques mais. Porque Jesus viu literalmente uma conversão genuína no coração daquela mulher. Genuína. No entanto, para você ter uma certeza de como ela se converteu genuinamente, que quando Jesus levanta ali, que ele sai ali da tumba, ali do sepulcro ali, qual foi a primeira pessoa que Jesus encontra? Maria Madalena. Essa mulher, a qual ele perdoou lá atrás, e a qual ela se converteu genuinamente. Ou seja, será que ela entendeu o que é ser obreiro? Que é ser obreira? Literalmente, igreja. Literalmente, ela entendeu, ela compreendeu e ela viveu aquilo. Ela foi uma verdadeira mulher. E ela lutou com Jesus. Ela brigou com Jesus. Você brigaria pela sua igreja? Você brigaria pelo seu pastor? Ou quando alguém falar alguma coisa, você dá a mão com ele? Se você fez um curso de obreiro, medita sobre isso. Analisa sobre isso. Quando alguém chegar para falar com o seu pastor, você fala: olha, irmão, eu conheço o meu pastor. Porque você conhece o teu pastor. Se você falar para mim que você não conhece o teu pastor, todos, se você não é daqui, se você é de outra igreja, você, aqui, a Cristina Vera. Entendeu? Eu nunca ouvi eles falar nada dos pastores deles. E eles conhecem os pastores. Sim ou não? Está entendendo, igreja? Você conhece o seu pastor. Pode falar, irmã, fala mais alto para que toda a igreja escute. O pastor, fala aí, irmã, eu quero que ela fale. Fala, irmã.
Entenderam, igreja? O obreiro, porque assim, fizemos um curso de obreiro. Opa, sou obreiro. Hoje eu sou obreiro. Sou obreiro da igreja. Eu sou obreiro. Viu? Eu estou aqui só para estar aqui na frente, hein? O irmãozinho, dá para você ficar ali na frente? Não, eu sou obreiro. Estou aqui só na palavra. O irmãozinho, dá para você pegar um prego ali na parede? Não, eu sou obreiro. Não posso pegar prego. O irmão, está sujo ali, dá para você passar a vassoura ali? Não, não posso porque eu sou obreiro. Não. Que obreiro é esse? Que obreiro é esse? O obreiro, desde limpar o chão até tirar a teia de aranha lá, o obreiro faz. Esse é o verdadeiro obreiro. Esse é o obreiro que conheceu a verdade. Esse é o obreiro que vive a verdade. Esse é o verdadeiro obreiro. Para que então? Porque, rapaz, é tão gostoso. Viu, Beto? É tão gostoso. As pessoas, você escuta as pessoas assim: não, porque eu choro com os que choram, e sorrio meu sorriso quando sorrio. Será? O obreiro tem que fazer isso. O obreiro, o verdadeiro obreiro, ele tem que fazer desta maneira. O verdadeiro obreiro, ele tem que chorar quando os irmãos estão chorando, ele tem que chorar quando o pastor está chorando, ele se alegra quando o pastor está alegre. Esse é o verdadeiro obreiro. É esse. Entendeu? Esse é o verdadeiro obreiro. Se você não fazer desta forma, você não está enganando o pastor, você não está enganando os irmãos, mas você está enganando a Deus. E às vezes você acha que não. Às vezes você não acha que está enganando a Deus, mas está. Aí você acha o seguinte: não, eu estou bem. Aí uma irmãzinha bateu no senhor: como você pode dizer que me conhece? Se você me expulsa da sua vida? Como você pode dizer que eu estou na sua vida? Se você mesmo tem me colocado para fora. E aí? Como vai ser? Você vai dizer o quê? Rapaz, tem tanta gente que acha que entra no céu, igreja. Tem tanta gente que acha que vai subir para a glória. Muita gente. Já pensou chegar naquele dia, Jesus falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu ajudei, em teu nome eu matei fome de muitos, em teu nome eu dei água para muitos. E aí? Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Está entendendo? A conversão do crente é me deitar e me levantar. É todos os dias, é todo momento. É todo momento. Você tem que entender a realidade. Você fez um curso de obreiro. Agora, igreja, vamos aqui dar um pulo aqui. Vamos pular lá para frente. Olha lá. Lá no 14. Lembra-lhes estas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Você entendeu isso? Você compreendeu o que a palavra do Senhor tem falado com você? Não é o pastor não, igreja. Não é o pastor não. Viu? O pastor come arroz, come feijão, come carne, come uma pizza. Se vocês quiserem comer a pizza hoje, quem quer comer pizza hoje? Quem vai comer pizza hoje? Ninguém, igreja. Você ia falar para mim que vou lá que eu ia, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Paciência. Está entendendo, igreja? Mas Deus não. A palavra de Deus que está dizendo. E Deus é verdadeiro. Deus é justo, Ele é fiel. Ele nos sonda. Ele nos conhece. Ele conhece a cada vírgula nossa, a cada pensamento, um pingo de pensamento. Por isso que se você pensou errado, já peça perdão para Ele. Já se corrige. Se conserta na presença do Deus Todo-Poderoso. Para que você possa estar a cada dia firme. Para que você possa literalmente entender o que o 15 diz aqui. O versículo 15 diz: bem,
você esteja pronto, preparado para se apresentar perante Deus, porque sem ter que se envergonhar. Meu Deus, como que eu fui apresentar? Eu falei tanto mal, pastor, eu falei tanto mal da minha igreja. Senhor, eu tenho que me apresentar a Deus. Está entendendo? E agora, como que eu vou me apresentar a Deus? Senhor, ué, vai se esconder. Vai se esconder. Hã? E aí? Não fale. Não fale o que não deve, o que você não deve falar. Essa semana eu falei, eu não deveria falar, mas graças a Deus que eu falei para o Toninho, falei para a pessoa que era para falar. Porque eu não me encontrei. Se eu tivesse me encontrado, eu teria falado. Não tenho vergonha de dizer, teria falado. Mas graças a Deus que eu liguei para o Toninho e conversei com o Toninho. E o Toninho mandou falar